Olá, canal da Amor com você, Namastê. Hoje vamos falar de um tema que eu já abordei lá na Cron TV e vou abordar aqui no meu canal porque é um tema bem importante e vamos falar de constelação e também do tema de adoção, né? A ferramenta da constelação ela é uma opção maravilhosa, abençoada, que veio através do Bert Hellinger, aprimorada. E pode ajudar a você nessa questão com segurança, né? E harmonizar a vida de todos os envolvidos na adoção, né? Então, fazendo a inclusão, trazendo paz e felicidade a toda a família. Essa família, eu vou explicar, é uma grande família. Ele acompanha esse tema, muita dor e sofrimento, né? Por parte tanto do adotado quanto para a pessoa que doou a criança, né? Então, por isso a gente deve viver com muito respeito, sem julgar, sempre, né? Porque tudo tem um motivo, né? Tem muitas questões envolvidas quando uma pessoa resolve doar uma criança para adoção. Então, eu vou passar aqui uma visão sistêmica para se alcançar o sucesso, para se adotar uma criança, né? E essa experiência vem do meu mestre, Renato Bertatti, que escreveu até um livro, né? Que ele tem muitas experiências em 30 anos de trabalho, de serviços com a constelação sistêmica. E esse conhecimento é muito interessante para você saber e poder compartilhar com seus amigos, seus parceiros, enfim, a todo mundo que tem interesse, principalmente quem quer adotar uma criança, né? Então, você precisa estar ciente de várias questões que não é simplesmente adotar, né? Então, vou citar alguns motivos que levam os pais, principalmente a mãe, a doar seu filho. Acontece muito quando as mães são abandonadas, né, pelo seu relacionamento e vê a criança como culpada, né? Desse problema de afastamento do pai, né? E então é muito complexo. Então esse é um dos motivos. Outro motivo também é o medo de matar a criança. É uma questão muito acontece, tá? A mãe tem vontade de matar a criança ou a mãe vê que o pai tem vontade de matar a criança. Então, esse medo faz com que ela doe a criança. O medo de cometer incesto, né? Ou alguma atrocidades com a criança. Então, a mãe ou o pai prefere doar a criança do que cometer um crime. Porque ela vai salvar a criança dessa forma, né? De si mesmo. Então, são distúrbios mentais profundos que a criança desperta nos pais. E existem N motivos, né? Não é só esse que eu citei, mas existem outros infindáveis aí. Mas agora vamos olhar para os pais adotivos, né? Os pais adotivos, muitos querem adotar, eles se sentem tão felizes, esse é o modelo ideal, tá? Então eles se sentem tão abençoados porque receberam tanto dos pais deles que eles querem doar esse excesso de amor, né? Essa fartura de amor, de carinho para uma criança adotada, né? Que precisa realmente desse amor e carinho. Então esse é o motivo ideal, né, para se adotar uma criança. E muitas vezes, mesmo que eles tenham filhos, eles se sentem a necessidade de ajudar outro ser, né, que precisa dessa ajuda de carinho, de amor, né? E eles, além dos filhos biológicos, eles adotam crianças também, ou um ou dois filhos, né?
Isso é uma bênção, né, para a criança que foi adotada, é puro amor, né? E quando você quer adotar uma criança, você tem que estar, o foco tem que estar na criança, porque isso ajuda e dá muita força para quem é adotado. A criança adotada, ela tem o direito, né, de saber de onde veio, né? Então, isso é um direito dela. Às vezes quem adota não sabe disso, mas é o melhor coisa é ela saber de onde veio. Até, inclusive, eu escutei ontem o Sam Stork, que é um constelador de família na Bahia, com muita experiência nessa circunstância. Ele disse que não é obrigado, mas hoje em dia pode-se colocar na certidão de nascimento os pais biológicos e os pais que adotaram a criança. Esse é o mundo mais ideal que seria, né? No direito tem algumas cláusulas lá que impedem que isso aconteça, mas isso seria o ideal. Pelo que ele contou também, é possível em alguns estados. Então, vamos abrir a mente aí, advogados, para que isso aconteça, porque é muito importante a pessoa saber a origem, de onde ela veio, né? E isso diminui o trabalho de procurar depois, né, pelos seus pais biológicos, porque toda criança adotada sente a necessidade de conhecer os seus pais biológicos. E essa mentira enfraquece toda a família, as famílias, não só a família biológica como a adotiva, né? Então temos que observar todos os envolvidos também quando é feita uma adoção, né? Então tem os intermediários, né, que também estão envolvidos nessa questão. Uma questão, uma característica de quem foi adotado é não confiar nas pessoas, porque exatamente existem essas mentiras, esses segredos na família. Então as pessoas adotadas, elas não confiam muito, não se abrem muito com outras pessoas porque elas não confiam. Então, é por isso que eu recomendo a constelação para todas essas questões, principalmente. E são muitas dores e sofrimentos para harmonizar. Às vezes precisa fazer mais de uma constelação, mas a cada 3 meses, 4 meses, pode constelar de novo uma questão diferente daquela que foi a principal, o anterior. E desde que eu me formei como consteladora, eu já constelei 4 pessoas com esse tema de adoção e pude colaborar com mais harmonia nesses lares dessas pessoas, e essas pessoas hoje vivem mais felizes, mais harmônicas, com mais segurança, né? Então é preciso ver essas histórias sem julgar, né, os pais biológicos, porque essa dor é enorme que eles têm, a culpa, né? Então a gente tem que observar que as coisas nem sempre são como a gente olha de fora, né? Tem várias questões internas aí para se observar. Esse vídeo eu vou fazer um pouquinho mais longo, porque tem no finalzinho uma história para contar bem bacana, né? O desfecho é muito interessante quando a gente faz a constelação, os desfechos, né? E então, quando não favorece a criança adotada, né, ela não é o foco principal, eu vou dar alguns exemplos para que algumas famílias que querem adotar não caiam nesse erro. Então, o foco tem que ser a criança, né? Então, por exemplo, na família perdeu-se um filho, foi abortado ou foi perdido por acidente, né? Faleceu. E essa família quer adotar uma criança. Então, se tem mais filhos
biológicos, né, pode causar muitos conflitos. Então, sempre fazer uma constelação antes, porque é um simulado, né? Você pode verificar como que vai acontecer, se vai ser bom para a criança, vai ser bom para a família, dá para harmonizar. Então, esses momentos são cruciais. Antes que você adote, fazer uma constelação é o ideal, né? E outro exemplo, né, quando um casal, uma pessoa do casal quer ter filho, a outra não quer. Então eles querem adotar, aquele quer ter filho, quer adotar. Então, para salvar o casamento, então isso não vai dar certo, porque a criança já vem com um serviço para fazer, né, que é salvar o casamento. Então, isso vai trazer muitos conflitos, vai deixar os pais infantilizados quando ele crescer. Os pais vão pedir conselhos para o filho, e isso está invertido. Sempre os pais que têm que dar conselhos para os filhos, né? Então, isso infantiliza e a família perde muita força com isso, né? Vou repetir mais uma vez, a criança tem que ser o foco, né? É o foco de compartilhar excesso de amor, né? Dar amor, tranquilidade, paz para essa criança, né? E o foco não pode estar distorcido. Se ele estiver distorcido, ele vai trazer problemas para toda a família. E aí também, por exemplo, se existem filhos biológicos e os pais dão muita atenção ao adotivo, causa problemas. Às vezes os filhos biológicos, para chamar atenção, sofrem acidentes e podem até vir a morrer. Então, precisa ter muito cuidado. Sempre fazer uma constelação é o ideal, porque você faz um simulado, né? Você vê o que está escondido, né? Eu digo, nos bastidores do inconsciente. Então, você já vai entender um pouquinho melhor como que está a situação da sua família, como que está a situação dos seus filhos, se eles aceitam ou não aceitam. Porque o sistema, ele é muito justo, né? Então, quando há desnível, ele tende a fazer com que as coisas, a balança se equilibre, né? E nessa história pode acontecer muita coisa. Outro exemplo também é quando se tem 4 filhos homens, quer uma mulher, uma questão de gênero, ou tem 4 mulheres e quer um homem, e adota um menino. Então, é complexo isso, porque o foco não está sendo para a criança, e sim para o gênero, né? Eu acho que você está me entendendo o que eu estou falando, porque quando a gente foca na criança, é a criança, não é em gênero, em salvar casamento, nada disso. Então, precisa tomar muito cuidado. Na adoção, envolve todos, né? Para adoção, não se pode ter essas questões superficiais, né? É uma questão muito séria, né? E requer, né, amor de sobra, né, para aquela criança. Então, para ela estar segura, saudável, emocionalmente, o melhor dos mundos é ela ficar no próprio sistema, né, onde ela nasceu, né, na sua origem, com seus pais biológicos, apesar de todos os problemas que eles poderiam ter, né, e essa é a melhor opção. E a adoção, né, só deve ocorrer, né, quando os pais realmente não querem a criança, por algum motivo. Depois, quando os avós não conseguem cuidar, então, depois dos pais, os avós podem cuidar da criança.
E quando os avós também não querem cuidar da criança, os tios ou parentes próximos, né? Aí nessa ordem. E aí a criança vai sentindo toda essa rejeição, né, da sua família, insegurança emocional, né, que isso ela vai carregar para a vida. Por isso, mais uma vez, eu falo, pais, constelação, aqueles que foram adotados, é importantíssimo. Equivale a muitas terapias de psicólogo e tal. É claro que ajuda muito, não estou dizendo deixar de fazer, mas dá para entender mais facilmente algumas coisas, aceitar outras, principalmente essa rejeição, né, dos pais, dos parentes. E as memórias, elas são para sempre, elas estão registradas lá no inconsciente da família, né? E vão sendo guardadas. Por isso que a constelação pode acessar essas memórias e harmonizar com muita facilidade. Isso me dá um grande prazer, realização e muito amor. Eu faço com muito amor as constelações. E essas de adoção são muito fortes, realmente, e ajudam a todos harmonizarem, né? A constelação faz toda a diferença nas famílias, né? De adotivos, adotados, de pais que adotam crianças, né? É como se você acessasse uma linha do tempo, né? Você fosse ali e conseguisse harmonizar aquela partezinha ali que está com muito conflito, né? Com muito pesar, muito peso, né? E poder harmonizar uma pessoa não tem preço, né? Não tem valor financeiro, é uma questão muito mais profunda, né? E você vai poder viver, né, livre desses sentimentos que aprisionam, né? Eles aprisionam muito e a constelação ela é libertadora, por isso que ela é abençoada, né? Eu me sinto muito feliz mesmo de poder realizar esse serviço e quando eu posso ajudar uma pessoa, uma criança ou mesmo as pessoas de idade já, né? Que pensam que não tem jeito sim. Melhor antes de falecer. Sempre tem jeito. Uns segundos antes de morrer nessa vida, quer dizer, esse corpo físico aqui, a gente pode fazer muitas coisas, né? Pode dar luz, às vezes, de várias coisas que na vida não conseguiu. E sempre temos que ter esperança e fé, porque tudo tem jeito. Sempre, né? Então, também dá para harmonizar as empresas, departamentos, a lucratividade das empresas, os clientes das empresas e muitas mais coisas. Eu já fiz várias constelações para empresas e é muito possível isso. É uma ferramenta incrível. E a cada constelação abençoada eu sinto o quanto a humanidade precisa dessa ferramenta quântica, né, que acessa toda essa linha do tempo e não só com os nossos ancestrais, mas eu vejo também nas de nascimento que podem acessar as vidas passadas, né, e harmonizar naquela linha do tempo. Então me sinto muito abençoada de poder ajudar as pessoas e ver a felicidade delas depois, né? Porque elas me contam várias coisas interessantes depois que as coisas começam a entrar num equilíbrio, né? De amor, né? Na família, enfim. Sou privilegiada de poder fazer esse trabalho aí maravilhoso e colaborar, né? Com as pessoas, diminuir o peso, os sofrimentos, né? Angústias, né? E quero lembrar você também que sempre é tempo de melhorar uma situação emocional, profissional e financeira, mas familiar
é preciso que você queira, né? Tudo isso você tem que querer e procurar ser ajudado, né? Porque se você não quiser, não vai adiantar nada. Esperar cair do céu não vai cair. Então, sai do sofá e vai atrás de se curar o mais rápido possível, né? Quanto melhor você ficar e harmonizar essas questões, melhor. E assim, quando você está numa constelação, né, nós somos observadores, né? Observadores nesse sistema sem julgamentos. Então, por isso que é muito bom participar das constelações. Normalmente eu não cobro para as pessoas participarem das minhas constelações, porque eu vejo que é muito importante as pessoas se curarem. E por tabela elas vão vendo o que acontece com algumas pessoas e vão corrigindo também, porque elas são atraídas lá como um imã, né? Se foram naquela constelação, elas têm a ver com aquele tema, com aquele motivo que vai ser constelado. Então, é muito interessante. E voltando aqui no tema adoção, né? A criança sente tudo quando há algo, uma mentira ou um segredo na família, né? Ela percebe inconscientemente e ela sabe que, né, alguma coisa está estranha, não está, né? Então, se você é pai ou você é mãe, adotivo, reveja seus conceitos e abra a sua cabeça, porque o ideal é dizer a verdade sempre. A verdade é mais fácil, não dói, é muito melhor quando a gente fala a verdade. E falar a verdade para o filho adotado vai trazer mais segurança a toda a família, inclusive para ele também, na vida dele pessoal. E por mais que seja sofrido, né, que seja difícil, a verdade liberta, né? Então ele tem o direito de saber a origem dele. E pelo sistema da constelação, né, o filho adotado, ele não deve amor aos pais biológicos, ele deve sim amar os pais adotivos. Aos pais biológicos, eles devem gratidão, uma gratidão imensa pela sua vida, né? Mas não devem amor. Eles devem amor à família que criou, né? E o adotado, isso também é bom os pais adotivos saberem, porque não há conflito assim. Se você tiver confiança no seu amor, ele vai amar vocês como pais, né? E os pais biológicos, eles querem saber a origem, né? E é direito deles saberem de onde eles vieram, né? Então, se puder constar isso na certidão de nascimento, muito mais fácil, muito melhor. E o adotado, ele não tem culpa nenhuma e, às vezes, muitas vezes, ele se culpa, que ele acha que ele é o culpado dos pais biológicos terem abandonado ele, mas não é nada disso. É o que menos tem culpa na história. E quando ele faz isso, de se sentir culpado, ele enfraquece muito. Então, e também ele vai tender a ser vítima. Então, querer chamar atenção, se vitimar, isso também enfraquece muito a pessoa. Não é bom. O sistema e no universo, né, só existe amor. Né? Lembra sempre disso, só existe amor. Tudo é feito em nome do amor, né? E a família no sistema, né? Quando você adota uma criança, a sua família é muito mais estendida que você pensa, porque na sua família, além de você, sua esposa e seu filho ou filha,
Você tem os pais adotivos, os biológicos e a criança. Se você tem filhos aqui, todos são uma grande família, todos juntos, todos são uma família só. Então tem que observar isso, que todos pertencem a uma só família, né? E se você pode ajudar os pais biológicos, você ajude, porque se eles doaram o seu filho, eles precisam de ajuda, né? Às vezes financeira, às vezes de várias coisas, porque eles se sentem muito culpados e é um peso que eles vão carregar para o resto da vida. Então precisa avaliar bem e pensar nessa grande família de amor aqui, né? Todos os pais biológicos, todos vivendo em paz, em harmonia, né? E isso vai dar progresso para todos, todos juntos, né? Ninguém vai perder o filho adotivo não, tá? Pode ficar sossegado. Sossegado, sossegada. E um conselho que o Dr. Renato, ele fala no livro é olhar para a criança, né? O melhor lugar para ela ficar, né? Se com a família biológica, se conseguir você ajudar para que ele fique na família biológica, é o melhor dos mundos, né? Porque ele vai ficar na origem dele. Então, aí você pode ajudar com os problemas financeiros da família, né? E não tem como tem sustentar a família toda, se for possível, senão a criança, pelo menos, dá um bem-estar melhor para essa criança, né? Poder fazer ela ficar com os pais biológicos, isso é o melhor. E deixar a família unida, né? Essa família biológica unida. E se os pais, mesmo assim, não quiserem ficar com essa proposta financeira, faz a proposta financeira para os avós e você dá suporte para eles. A mesma coisa, se eles não conseguirem ficar com os tios ou os parentes, né? Mas se caso nenhum deles quiser ficar, aí sim, aí você adota a criança, né? E lembrando sempre de quando ela crescer, falar a verdade e, se possível, na certidão de nascimento, constar quem são os pais biológicos dela, né? E ser muito realista, né, com isso, dar o melhor de você para a criança. E a verdade vai libertar, a criança vai ter respeito por você, isso vai fortalecer toda a família e sempre os pais biológicos vai ter um motivo forte para doar um filho. Às vezes até moralmente, né? Tem que avaliar que você não pode julgar, né? Os pais biológicos. Eles têm os motivos dele, né? E você vai receber um presente, né? Um presente deles, né? No céu, aí que é um ser abençoado que precisa de ajuda, muita ajuda, né? E eu vou citar aqui, né? Lembra que eu falei que eu ia contar uma historinha? Então, de uma constelação que eu fiz. E foi muito interessante, muito incrível, como sempre, né? Eu me surpreendo às vezes com as coisas que acontecem nas constelações. E o que aconteceu, né? Apareceu uma senhora que queria constelar a relação dela com o pai, né? Porque ela não entendia por que o pai deixou a ela uma dívida enorme, impagável, né? Do governo, né? E ela sempre cuidou dos negócios dele com muita segurança e honestidade. E no final da vida dele, né, ele deu esse presente para ela.
E por que que ele tinha feito isso, né? Ela não conseguia entender, ela estava cansada de tantos problemas causados por essa dívida na família dela, porque ela pegou e resolveu constelar. E foi ótimo, a melhor opção que ela podia ter feito. E a gente descobriu na constelação o quê? Que o pai dela, que ela pensava que era o pai, na verdade ele assumiu ela como filha adotiva, porque não era filha dele, era filha da mãe com outro homem, né? E ele assumiu a paternidade, mas nunca esse segredo veio à tona. A mãe dela faleceu, o pai faleceu primeiro e nada se sabia desse segredo, né? E na constelação foi revelado isso para ela, né? E foi incrível porque ela, no depoimento depois que ela falou, né, ela ficou chocada, né? No dia ela não tinha nem palavras, ela até ficou muito emocionada, né? E depois eu perguntei a ela, né, se ela podia conversar um pouco, né, sobre isso para desabafar. E ela disse que ela sempre foi muito próspera, ela foi muito criativa no trabalho dela, teve muito reconhecimento da sociedade pelas ideias inovadoras que para a época ela criou, né, ajudando o pai. Mas ela disse, né, meu pai entrou numa dívida enorme e a deixou de presente para mim quando ele faleceu. Mudou muito a maneira de vê-lo. Olha aqui como ela também ficou muito chocada quando ele fez isso com ela. E olha que interessante, ela disse que tremia toda vez que ela ia assinar o nome dela em algum documento, ela tremia. Então, é um sinal do inconsciente, né? Porque ela estava assinando o nome do pai, né? Da família. E ela não entendia por que ela tremia tanto quando ela ia assinar, né? Estranho isso. Mas depois da constelação, ela falou, a resposta ficou nítida, né? Por que eu ia assinar e tremia. Né? Assim, deu uma luz às coisas estranhas que ela via, né? Que ela nem imaginava o que seria isso. A verdade veio à tona, né? E quando é harmonizada, as coisas tendem a se resolver. Então, agora estou esperando ela receber aí uma resposta da área jurídica, né, para ver o que aconteceu. Mas ela pôde compreender todo aquele quebra-cabeças que ela tinha na vida, né? Ao mesmo tempo foi impressionante, ao mesmo tempo impactante, né? Mas ela disse que foi libertador para ela compreender isso tudo no consciente, né? E porque ela tremia para assinar o nome dela, né? E agora estou esperando ela me contar o que vai dar a parte jurídica dessa dívida, né? E o filho, para ajudá-la, né, até se formou em direito. E hoje ele é o advogado dela já há muitos anos nessa questão dessa dívida. E é isso, né? É um depoimento aí para você compreender um pouquinho sobre a constelação sistêmica, até onde ela vai, o que ela consegue fazer na sua vida. É incrível, é muito maravilhoso. E divulgar isso a cada vez que você puder, divulgar para alguém, principalmente aqueles que querem adotar, né? E fazer a constelação antes de adotar uma criança, muito importante. Se você já tem uma criança para adotar, você fazer um simulado e harmonizar essas questões todas, porque
é muito melhor antes do que depois, né? Você já ter um manualzinho de comportamento aí para quando estiver com a criança poder usá-lo, né? Então use essa ferramenta incrível que você tem à sua disposição. E dá para fazer até online, né? Inclusive eu tenho feito muitas online. No meu site aqui embaixo eu vou deixar a referência do livro e do meu site. Depois, se você quiser saber mais sobre constelações, entra lá para você saber um pouquinho mais, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes e você pode ajudar muitas pessoas. Pense nisso. Vai ajudar as pessoas a serem mais felizes. Constele. Vou ficando por aqui. Beijos de luz para você e muita gratidão.